Ok, você já ficou segurando duas camisas sem saber qual delas vestir? Leva muito tempo para escolher para onde viajar? Por mais estranho que pareça, eu tenho alguns enigmas que vão ensiná-lo a fazer a escolha certa de forma mais rápida. Eles parecem simples no começo, mas não se engane, é só uma ilusão. Seus resultados vão mostrar se você se saiu bem ou não. 1. Gostosuras ou travessuras? Um detetive entrou em um restaurante e presenciou uma discussão acalorada entre uma garçonete e um cliente. Ela afirmava que o homem tinha pedido um bife e que agora não queria pagar por ele. O cliente, por sua vez, negou ter pedido a carne, dizendo que estava com pouco dinheiro e que havia chegado 1 hora atrás só para tomar um pouco de café. A garçonete continuou forçando o homem a pagar pelo bife. Aí, o detetive resolveu interferir. Então falou, olhando para a garçonete: "Você sabe muito bem que este homem não poderia pedir um bife. Se não parar com esta discussão agora, terei que encaminhá-la para uma delegacia." A pergunta é, como o detetive descobriu que a garçonete estava tentando enganar o cliente? Você precisa ser bastante atento aos pequenos detalhes para decifrar este enigma. O relógio na parede mostra que são 6h15 da tarde, mas o aviso diz que só se pode fazer pedido de refeições quentes até às 3 da tarde. Se o homem só passou 1 hora dentro do restaurante, é óbvio que chegou tarde demais para pedir um bife. 2. Uma escolha difícil. Tomás era um viajante que precisava chegar à cidade Z. Em determinado ponto da viagem, ele se deparou com uma encruzilhada. Não sabia que caminho tomar, e apenas um deles levava à cidade. Por sorte, viu 2 homens parados ali perto. O problema é que um deles sempre mentia, enquanto o outro sempre dizia a verdade. Mas o Tomás não sabia quem era quem. E pior, os homens não eram nada simpáticos e toparam responder só uma pergunta. Que pergunta ele deveria fazer? A única forma de encontrar a estrada certa era perguntando aos homens. Se eu perguntasse ao cara que está ao seu lado que estrada leva à cidade Z, o que ele responderia? O mentiroso apontaria para a direção errada, e o homem que sempre diz a verdade também apontaria para a mesma direção. Assim, o Tomás só precisaria seguir a outra estrada. 3. Balas escondidas. Há 4 xícaras no balcão, todas viradas de cabeça para baixo e escondendo determinada quantidade de balas debaixo delas. Perto de cada uma, há uma placa que diz quantas balas estão debaixo. As placas são 5 ou 6, 7 ou 8, 6 ou 7 e 7 ou 5. Mas só uma delas está certa. A pergunta é, quantas balas estão debaixo de cada xícara? Como apenas uma placa está correta, o número certo não pode aparecer 2 vezes. Caso contrário, mais de uma estaria correta. Ou seja, há 8 balas debaixo de cada xícara. 4. Dinheiro roubado. Um senhor idoso e sua esposa moravam em uma casa grande com vários empregados. Um dia, a esposa ficou doente e o homem deixou R$100 em cima da mesa para que ela pudesse comprar remédios. Em seguida, ele saiu de casa. Mas quando a mulher estava pronta para ir à farmácia, não encontrou o dinheiro em lugar algum. 3 pessoas são suspeitas. Martinho, o cozinheiro, que confirmou ter visto o dinheiro. Ele disse que tinha colocado a nota debaixo de um livro para que ela não fosse levada pelo vento. Dora, a faxineira, que diz que encontrou o dinheiro e o colocou dentro do livro, entre as páginas 2 e 3. E Horácio, o jardineiro, que afirmou ter visto uma parte da nota para fora do livro, e então a colocou entre as páginas 1 e 2. A dúvida é, quem roubou o dinheiro? Foi o Horácio. As páginas 1 e 2 estão em lados opostos da mesma folha. Não dá para colocar nada entre elas. 5. O jogo de moedas. Bem no meio de uma festa, 2 caras, o Eric e o Jorge, começaram a discutir.
O motivo do desentendimento era uma linda garota chamada Beatriz, a dona da festa. Os dois estavam afim dela, mas a Beatriz não estava interessada em nenhum deles. Então, para distraí-los, inventou um jogo. Quem vencesse teria uma chance de sair com ela. As regras eram simples. O Eric e o Jorge tinham que se sentar em torno de uma mesa perfeitamente redonda. Eles tinham que cobrir a mesa inteira com moedas. As moedas não poderiam ficar uma sobre a outra, nem penduradas na borda da mesa. O primeiro jogador tinha grandes chances de ganhar se colocasse sua moeda no lugar certo. Venceria quem conseguisse cobrir a mesa toda com moedas primeiro. O Jorge confiava no seu taco e deixou o Eric começar. A pergunta é: que estratégia o Eric deveria usar para vencer essa parada? Ele precisaria colocar sua primeira moeda no meio da mesa. Nos próximos movimentos, deveria imitar os do seu adversário. Assim, o Jorge ficaria sem espaço para colocar suas moedas mais rápido, e o Eric seria o vencedor. 6. Quem é o canhoto? Observe a imagem com atenção e diga qual destes homens é canhoto. É o garçom. É mais fácil para um canhoto segurar uma bandeja com a mão direita e servir a comida e as bebidas com a esquerda. 7. Perda de memória. O Carlos se envolveu em um acidente de carro e perdeu a memória. Quando recobrou os sentidos, o médico disse que tinha duas notícias, uma boa e uma ruim. A boa era que o Carlos voltaria a se lembrar das coisas, e a ruim era que não se lembraria de tudo. Após ganhar alta do hospital, ele foi para casa. O Carlos morava sozinho e sua residência era equipada com um sistema de alarme, mas ele tinha esquecido disso. Quando entrou, ativou o alarme sem saber e a equipe de segurança chegou ao local imediatamente. A única pessoa que poderia desligar o alarme era o Carlos, mas ele não lembrava da senha. Depois de algum tempo, o homem encontrou um bilhete com algumas dicas sobre como descobrir essa senha, mas ninguém conseguiu entender o que elas queriam dizer. Por isso, o serviço de segurança mandou um especialista até lá, o Henrique. Ele leu as anotações com atenção. A senha tem 5 números. O primeiro número é 3 vezes maior que o quinto. O terceiro número é menor que o segundo. E a diferença entre os dois é de 3. O quarto número é maior que o segundo, com diferença de 4. 3 pares dão um total de 11. A pergunta é: que senha de 5 números o Henrique deve digitar para desligar o barulho insuportável do alarme? A senha é 65292. A única forma de descobrir isso é usando o método de substituição. Assim, você chegará à conclusão de que existem somente 3 pares possíveis de números que somados dão 11 e que atendem aos demais requisitos: 6 mais 5, 2 mais 9 e 9 mais 2. 8. A moeda presa. Você colocou uma moeda dentro de uma garrafa vazia e a tampou com uma rolha. Como retirar a moeda sem quebrar a garrafa, nem retirar a rolha dela? É só empurrar a rolha para dentro e depois balançar a garrafa para fazer a moeda cair para fora dela. 9. Caixas mal identificadas. Há 3 caixas. A primeira contém só bolas vermelhas, a segunda só amarelas e a terceira tem bolas amarelas e vermelhas. Os rótulos de todas as 3 estão errados e neles está escrito vermelho, amarelo e vermelho e amarelo. Você só pode pegar uma bola de uma das caixas. Depois, precisa dizer que cor tem em cada caixa. E aí, qual caixa vai escolher? Pegue uma bola da caixa cujo rótulo diz vermelho e amarelo.
ela está mal identificada. Então, se tirar uma bola amarela, saberá que a caixa com o nome vermelho precisa conter bolas de duas cores. Então, a caixa com o rótulo amarelo só vai ter bolas vermelhas. Aí, é só aplicar a mesma lógica se a bola que você tirar da caixa mista for vermelha. E agora vamos aos resultados. Devo admitir, esses enigmas foram bem desafiadores e exigiram muito esforço mental, não é mesmo? É por isso que, se tiver conseguido resolver pelo menos um deles, pode considerar que seu raciocínio lógico está ótimo. E se tiver conseguido solucionar 3 ou mais enigmas, sua capacidade lógica e de observação é surpreendente. Isso vai ajudá-lo muito no trabalho, estudos e no dia a dia. O quê? Sério que conseguiu matar 5 ou mais enigmas? Então você é um gênio! Para pessoas assim, não existe essa coisa de problema sem solução. Por falar nisso, qual enigma achou mais difícil? Conte pra mim nos comentários aí embaixo. O número 6 deu um nó na minha cabeça. Credo! Ei, se tiver aprendido alguma coisa nova hoje, curta este vídeo e o compartilhe. Aqui estão outros vídeos que podem lhe interessar. Clique no da esquerda ou no da direita e junte-se a nós no lado incrível da vida.